A inflação anual no Brasil registrou uma alta de 5,5% no mês de abril, bem acima da meta do Banco Central, que é de apenas 3%. A tendência é de aceleração nos últimos meses, mas mais importante do que olhar apenas para o que já passou, é entender o que vem pela frente. Sim, há pontos negativos no horizonte, mas também há fatores positivos, e é fundamental compreender de onde vem essa inflação, pois isso vai determinar se o Banco Central poderá ou não reduzir a taxa de juros. Vamos começar analisando os dados. O IPCA, nosso principal indicador de inflação, voltou a ultrapassar os 5,5% em abril, reforçando a pressão inflacionária no curto prazo. E o mais preocupante, desde meados de 2023, a inflação tem se mantido consistentemente acima de 4%. Já são quase 2 anos com esse nível elevado, algo que não podemos ignorar, principalmente pelo impacto que isso tem na vida dos trabalhadores com renda mais baixa. Entre os principais componentes da inflação, destacam-se o núcleo inflacionário em 5,16% ao ano, alimentação e bebidas com quase 8%, e os serviços que ultrapassam os 6% anuais. Esses aumentos afetam principalmente quem ganha menos, que não tem como se proteger dessa perda. E sempre que falamos de inflação, é essencial lembrar o outro lado da moeda. O real está perdendo poder de compra. A inflação indica justamente isso, que o nosso dinheiro vale menos a cada mês. Se olharmos para um gráfico histórico, desde o início do Plano Real, em 1994, até os dados mais recentes, veremos que R$100 em 2000 hoje valem o equivalente a apenas 11,78. Isso mostra como a moeda se desvalorizou ao longo do tempo. Em mais de 30 anos de real, nossa moeda mais estável em um século, estamos prestes a completar uma perda de 90% no poder de compra. E uma inflação de 5% ao ano, se mantida por 10 anos, significa que perderemos cerca de 40% do poder de compra nesse período. Isso não é pouca coisa. É uma perda real de valor para todos, principalmente para quem vive de salário fixo. Muitos dizem: mas se o salário mínimo acompanhar a inflação, está tudo bem. Só que não é bem assim. O salário mínimo não é corrigido todo mês, e nem todos ganham esse valor. A perda de poder de compra da moeda não é automaticamente compensada pelo reajuste salarial. Além disso, a inflação elevada compromete o planejamento de longo prazo, atrapalha os investimentos e limita o crescimento da economia. Ou seja, mesmo uma inflação de 3% já é ruim. Uma inflação acima de 5% por 2 anos seguidos é muito grave e precisa ser controlada com urgência. Agora, olhando para frente, o principal fator que pode continuar pressionando a inflação é a questão fiscal. Quanto maior o déficit do governo, maior será a quantidade de dinheiro circulando na economia, e isso gera mais inflação. Em 2023, a situação era bastante preocupante. Vários economistas e investidores soaram o alarme. A resposta do governo foi o arcabouço fiscal, que, apesar de insuficiente, freou parte do descontrole. Graças à pressão do mercado e da opinião pública, o governo parece ter conseguido conter um pouco os gastos. O resultado primário divulgado recentemente, referente a fevereiro de 2025, mostra um equilíbrio, praticamente zerado. Isso significa que, por enquanto, o governo está gastando o que arrecada. Claro, isso pode mudar, especialmente em ano eleitoral, como é o caso de 2026. Mas, por ora, é um sinal positivo. Por outro lado, o déficit nominal ainda preocupa. Está em 8% do PIB. Isso ocorre principalmente porque a dívida pública é muito alta e a taxa de juros segue elevada,
em 14,75% ao ano. Quanto maior o juro, mais pesada fica a dívida. Falando em dívida, mesmo com a inflação alta, ela continua subindo. O último dado aponta que estamos com 88% do PIB, caminhando para os 90%. E aqui é importante dizer, esse número considera toda a dívida, inclusive a que está com o Banco Central, conforme os padrões internacionais. Portanto, há uma notícia fiscal relativamente positiva, mas a vigilância deve continuar. Precisamos manter a pressão para que os gastos permaneçam sob controle também em 2026. Do lado monetário, analisando o agregado M2, que representa a quantidade de dinheiro em circulação na economia, ainda temos uma expansão significativa. A taxa de crescimento do M2 está em 9,3% ao ano. Embora esteja desacelerando, esse ritmo ainda é alto e contribui para manter a inflação pressionada. As principais fontes desse crescimento são duas: o déficit fiscal, que melhorou, e o crédito bancário, que ainda cresce acima de 10% ao ano. Interessante notar que nos últimos meses, o crédito dos bancos privados cresceu mais do que o dos bancos públicos, o que é positivo. Significa que, ao contrário do que aconteceu no governo Dilma, o governo atual não está conseguindo expandir fortemente o crédito via bancos públicos, o que já evitou distorções no mercado financeiro. Isso se deve, em boa parte, à maior vigilância das instituições e do mercado em relação a esse tipo de política. Por fim, temos duas boas notícias adicionais olhando para o futuro da inflação. A primeira é a taxa de câmbio. Em 2025, o real tem se valorizado frente ao dólar. Parte disso vem da fraqueza do dólar internacionalmente, impulsionada pela nova política econômica dos Estados Unidos sob Trump. Parte vem da menor instabilidade interna, com algum controle fiscal e menos barbeiragens. O dólar, que chegou a ultrapassar $6 no ano passado, recuou para a faixa dos 5,60. E isso é muito positivo, já que impacta diretamente o preço de tudo o que o Brasil importa, especialmente combustíveis. O que nos leva à segunda boa notícia: o preço do petróleo e derivados. Em 2025, o barril de petróleo caiu para níveis próximos de os $60. A gasolina também recuou, assim como o diesel. Essa redução permitiu, inclusive, que a Petrobras baixasse os preços, algo que era impensável no cenário do ano anterior. Esses dois fatores, câmbio mais calmo e combustíveis mais baratos, ajudam a aliviar a pressão inflacionária e dão ao Banco Central mais espaço para, talvez, começar a pensar em cortar juros.